Então, boa tarde aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de montagem e manutenção de computadores. Legal. Então, hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, pessoal. Era para eu fazer aqui os números da conversão agora na prática com a gente, só que não deu certo aqui o vídeo do celular, ficou invertido, e tal, não deu muito legal. Nós vamos fazer na próxima aula. Professor, Oi. você não consegue, tipo, transmitir alguma plataforma e você vai desenhar nos números? Então, é isso que eu queria fazer mesmo, isso que eu queria fazer, mas eu queria fazer com a câmera do celular, eu mesmo fazendo manual, a gente fazendo, conversando. Mas eu acho que eu subestimei um pouco a plataforma e tinha que fazer uns testes antes. Aí, se eu for arrumar agora, a gente vai perder tempo da aula. Mas eu vou fazer o seguinte: a gente vai falar um pouco de BIOS, eu vou passar agora também a conversão para uma outra plataforma que a gente também vai usar, e eu vou acabar mostrando os exemplos aqui. Mas só antes, queria passar para vocês dois vídeos curtinhos do que a gente estava terminando de falar na última aula, e a gente mistura os assuntos aí para não ficar maçante. A gente vai falar um pouco de BIOS, depois a gente vai falar de conversão hexadecimal para decimal e vice-versa. Então, eu vou só fazer primeiramente aqui vou passar primeiro, até para a gente testar, para ver se eu consigo transmitir do YouTube para direto para vocês. Eu vou fazer só para a gente fazer um teste. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal? Deixa eu só habilitar. Ah, esqueci de habilitar uma coisa aqui. Peraí. Tenho que habilitar o áudio, senão o áudio não passa para vocês. Peraí que eu vou habilitar o áudio. Tirar o compartilhamento. Colocar de novo. Aí eu tenho que avisar aqui que eu quero o áudio também. Incluir o áudio. Um vídeo da Dell, pessoal. Eu já fiz vários treinamentos da Dell. Vocês me falam se. Eu quero apresentar para vocês alguns canais importantes, ó. Vocês conseguem ver na tela aqui? Estão vendo? Tá aparecendo. Sim. Então, ó, esse canal aqui da Dell tem muito material legal. Tem muita coisa legal. Tem uma explicação. Quero ver se o vídeo aparece o som para vocês aí. Então, é uma explicação da BIOS da Dell, bem simples, mas só que é um minutinho só, um minutinho e 42. Quero ver se vocês escutam o som aí, tá bom? Vamos lá. Olá, bem-vindo ao Dell Suporte Brasil. Você sabe o que é BIOS e qual é a sua função? Ele contém um software O som tá indo para vocês? Tá Sim, indo. professor. Interage legal, então. Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal. Vou assistir, básico necessário assistir com para iniciar a vocês. placa-mãe, verificar os dispositivos instalados e carregar o sistema operacional. As principais funções que você pode customizar no BIOS são data e hora, sequência de inicialização, configurações avançadas de boot, senhas do sistema, administrador e disco rígido, ajustar o número de núcleos usados pelo processador e a velocidade de funcionamento, ajustar a luminosidade do LCD em casos de notebooks. Toda vez que você liga o seu computador, ele passa por 4 processos. Verifica as informações armazenadas na CMOS, uma minúscula memória localizada em um chip na sua placa-mãe e checa informações relativas à configuração de hardware. Post faz um breve teste nos componentes físicos, como HD e processador, para ver se está tudo ok. Ativa os componentes instalados no computador, como placas de expansões, tipo placa de vídeo e áudio externas. E por fim, o boot. Inicia o sistema operacional. Em resumo, o BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, é o aplicativo responsável pelo que acontece nos bastidores, enquanto o seu computador trabalha. Quer saber mais sobre o BIOS? Veja o link na descrição do nosso vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil. Ó, pessoal, eu vou colocar para vocês esse vídeo depois lá no Moodle também, no material lá. E tem um outro aqui na sequência
que eu vou mostrar para vocês também, que é muito legal, que acompanha há muitos anos, ó, e ele também tem muito vídeo de redes também. Não sei se vocês já ouviram falar do canal do professor Ramos, ele é bem antigo já. Vou colocar aqui para vocês verem. Estão vendo aí? Tá aparecendo? Sim, professor. Ó, esse Sim, aqui, ó. professor. Ó, pessoal, professor Ramos, ó. O canal dele é interessantíssimo, tem muita coisa de rede, configuração de rede, endereçamento. Vou colocar aqui só a primeira partinha aqui pra gente ver, tá bom? Ó, essa já é uma BIOS que a gente Bom, vê pessoal, mais aqui é o Leandro comum. Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero mostrar o básico sobre a configuração do setup. Mas o que vem a ser o setup? O setup é um programa de configuração do seu hardware. É um programa que vem gravado dentro do chip da BIOS e tem como principal função configurar o hardware da sua placa-mãe, o hardware do seu computador. Como que você entra nessa tela? No momento que a máquina está inicializando, na parte de baixo, vai aparecer uma mensagem. Pressione uma tecla para entrar no setup. Na maioria das vezes, essa tecla é a tecla delete. Mas em algumas máquinas, essa tecla é F10, F2, Ctrl ESC ou outra tecla qualquer. Eu vou reiniciar a máquina e vocês prestem atenção na parte de baixo do vídeo, que vai aparecer pressione a tecla para entrar no setup. E eu vou pressionar a tecla, logicamente, para voltar nessa tela. Então vou reiniciar aqui com Ctrl Alt Down, ver a mensagem lá, vou pressionar Delete. Estou no setup. A primeira coisa que você deve notar é que a interface do setup vai mudar de máquina para máquina. Cada placa-mãe, cada computador vai ter o seu setup diferente. Na maioria dos casos os itens são muito similares, mas cada placa vai ter a sua particularidade. Eu vou abordar aqui os principais itens de uma maneira bem básica. O setup pode ser diferente. Basicamente hoje nós temos esse setup que tem essa carona igual esse aqui que vocês estão vendo, com fundo azul e os itens. Se você não tem mouse, vai navegar usando as setinhas direcionais para baixo e para cima, para a direita e para a esquerda e a tecla Enter. Conforme vocês podem ver aqui nessa parte, que ele mostra aqui, para baixo e para cima para o lado Move, Enter seleciona, mais e menos alterar, F10 salvar, ESC sair, F1 ajuda e F6 carregar o padrão optimizado. Esse setup aqui que eu estou mexendo no caso é da MI, existe também setups da Howard e da Phoenix. Cada vez mais moderna a máquina, o setup vai perdendo o seu valor, ele vai ficando mais simples, já que a maioria das configurações ficam a cargo do sistema operacional e softwares. Mas vamos lá mexer nas principais configurações. Eu vou entrar aqui primeiro em característica padrão do CMOS. Notem que esse setup da minha máquina está em português, mas não é o comum é o setup vem em inglês. Alguns setups possuem uma opção idioma, onde você pode alterar o idioma de acordo com a sua necessidade. Vou entrar aqui em característica padrão do CMOS. O que você pode fazer aqui? Configurar a data e a hora. Por exemplo, hoje não é dia 14, é dia 15. Eu vou usar as setinhas aqui mais e menos para alterar a data. Lembrando que você pode fazer isso também no Windows, ele vai alterar no setup do mesmo jeito. Então a hora aqui que está mês de ano, ó, MMDDYY, é a hora, minutos e segundos aqui embaixo. Aqui estão as configurações do disco, que hoje são todas automáticas. No caso, basta você selecionar o item que você quer, apertar Enter e ele vai automaticamente detectar o disco. Aqui no meu caso eu estou com o HD da Maxtor, vou dar Enter e ele me dá as informações. O Hard Disk Maxtor, 250 GB, que todas as tecnologias aqui, LBA, DMA e Smart, estão automáticos. Eu tenho aqui a configuração do disquete, eu posso dar um Enter aqui e desabilitar o disquete, ou escolher qual é o modelo. O modelo mais comum, se é que é comum usar disquete hoje em dia, é o de 1.44 MB de 3,5. No caso dessa máquina, ela ainda tem drive de disquete, eu vou deixar configurado. Eu tenho aqui informações do sistema, vou pressionar Enter e ele mostra. Você gostaria de ter um robô que te gera ganhos diários entre 100 e 500 reais de forma fácil? Mostra para mim aqui qual é a quantidade total de memória, qual é o processador que eu estou usando nessa máquina, que é um Core 2 Quad Q6600, 2.4 GHz, a frequência do processador, as informações de cache L1, 128 KB, e L2, 4 GB vezes 2 núcleos. Né? Vou dar um ESC para sair dessa tela.
Então nessa tela, característica padrão do CMOS, você pode alterar data e hora, as configurações de disco, a configuração de disquete, ter informações do sistema e também se você vai ter um erro interrompendo no caso de erro de teclado. Você pode habilitar ou desabilitar. Antigamente no setup você podia colocar aqui no errors, erro somente de disco, erro, configurar se vai ou não ter erro no post. Vou dar um ESC, configurações avançadas da BIOS. Aqui existe uma série de itens interessantes. Vamos lá. Boot rápido. Quando a máquina inicia, ele faz um teste da memória, mostra o processador, um quadro de hardware. Eu posso tornar o boot mais rápido, o Kick Boot. Então eu venho aqui onde está desabilitado e coloco habilitado. Na maioria dos setups, esse item já vem habilitado como padrão. Então eu vou deixar meu boot rápido. É interessante para o usuário que a máquina ligue o mais rápido possível. E ele vai fazer um post simplificado. O que é o post? É um autoteste de inicialização. Toda vez que a sua máquina liga, ela faz um check-up nela mesma. E se acontecer algum erro, ela vai bipar. Por exemplo, um erro de memória, pip, pip. Ou um erro, por exemplo, de disco, né? Erro de disco, HDD erro, daquelas mensagens que aparecem. O boot rápido vai fazer um teste mais simplificado. Consequentemente, vai inicializar a máquina mais rápido. Essa exibição de logo em tela cheia, algumas máquinas de grife, HP, Compaq, Itautec, Acer, mostram o logotipo da empresa quando liga a máquina. O mesmo da placa-mãe, ASUS, Gigabyte, você pode habilitar ou desabilitar que esse logo apareça. No meu caso aqui, eu vou habilitar e o logo vai aparecer quando inicializar. No caso dessa máquina, é um computador da Positivo, vai aparecer lá a mensagem dessa empresa. Eu tenho aqui uma série de tecnologias que eu posso habilitar ou desabilitar, que não vem bem ao caso nessa aula. Vou vir aqui em sequência de boot. E aqui eu vou definir qual é a ordem de boot do computador. Oi, eu sou o Tempo. E eu sei que durante a nossa jornada, a gente se... Oi? Computador. Vou pressionar Enter. Oi? Falou alguma coisa? Não. Tá, eu não tô sem o... Eu não instalei aqui o bloqueador de anúncios. Ô, Bruno, você não bloqueia não, dá dinheiro pro rapaz que fez o vídeo, coitado. Eu tenho, ó, primeiro dispositivo de boot, segundo dispositivo de boot, terceiro dispositivo de boot. Ó a sequência aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar, ó. Primeiro, aqui tá o disquete, mas eu poderia tirar o disquete aqui. Vocês lembram que a máquina tem um disquete, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo... De quando? Oi? Esse vídeo é de quando? Ele não é muito velho, não. Vamos ver aqui. Quer ver? Não é Deve muito ter uns velho, 2. não. É 20 que anos. aparenta ser mais velho, assim, uns negócios. Não, ele deve ter uns 2 anos. Você vê que a máquina é um... Deixa eu tá sem data aqui. Senhor, tem comentário ali de 4 anos. Ah, sim. É, porque tem que ser mesmo, porque para ter o 26 disquete anos. ali, né? Mas vê que é uma máquina Core 2 Duo, é uma máquina que tem dessa máquina no instituto, nós temos dessa máquina lá, só que não tem disquete não. Então aqui nessa sequência, ó, o ideal mesmo, pessoal, para mim, pra gente ver isso aqui legal, é nas máquinas mais velhinhas, e a gente tem lá no instituto, sabe? Lá umas máquinas bem velhinhas mesmo, é um Celeron, o primeiro Celeron que saiu, que a gente ganhou de doação, e a gente consegue ver aqui, ó, porque a BIOS novinha agora, ela, como ele mesmo, o professor Ramos fala nesse vídeo, você não vê muita coisa, porque ela fica tudo automático e a maior parte das coisas são carregadas pelo sistema operacional depois. Antigamente, para a máquina ligar, a gente tinha que vir aqui configurar tudo isso aqui na mão para depois ela conseguir ligar. E se a gente não configurasse certo aqui, a máquina não ligava. Quando a gente comprava o computador, tinha que fazer isso. Então aqui, ó, na sequência, por exemplo, ó, o USB está em primeiro. Hoje em dia, a gente coloca o USB em primeiro e o disco rígido em segundo, porque quando a gente vai formatar a máquina, a gente coloca o sistema operacional, o arquivo ISO no CD, coloca a inicialização no CD, não, no USB, coloca a inicialização, aí ele inicia pelo USB. Acelerou. Ele inicia pelo USB e começa a instalação. Aí você consegue formatar e tudo mais, né? E aqui pode, no caso aqui, ó, a gente pode usar depois que a gente termina a instalação, a gente tem que vir aqui mudar para reiniciar pelo HD, para ele ir lá e reconhecer o Windows, né? Então é interessante aqui também, pessoal, a gente vê que a gente vê numa BIOS antiga, a gente vê ele falando lá sobre a importância do sistema 32 GB, ou 32 bits ou 64 bits.
que acontece? Se você tiver uma máquina com 32 bits, ela só vai reconhecer memória RAM no máximo 4 GB. Então, se você tiver 8 GB de RAM, mais uma máquina com 32 bits de sistema operacional, você vai acabar perdendo a memória, não usa ela, né? Não usa nem o 4 GB, porque uma parte vai ser para o vídeo, né? Se não tiver placa de vídeo independente. Então, vamos ver mais um minutinho desse vídeo aqui, a gente vai sair daqui já. Boot de outro dispositivo. Como que funciona isso? Ele vai tentar no hardware que está listado na primeira posição. Se esse hardware inicializar, por ele vai subir o sistema operacional. Caso contrário, ele vai para a segunda opção, terceira opção ou as demais. No meu caso aqui, por exemplo, eu vou instalar o Windows, então eu definiria aqui, eu vou configurar o meu CD-ROM, ó, HLDT-ST-DVD-R. Então, eu inicializaria a máquina pelo drive de CD para instalação do Windows. Ou, por exemplo, eu poderia inicializar pela placa de rede, para fazer um boot via EEPROM. Pessoal, nós vamos ver depois no ano que vem, na disciplina de redes, dá para fazer o inicialização pela rede. A gente pode configurar um recurso chamado bootloader. Então, a gente consegue ter um sistema operacional de rede. Mas esse é muito, muito pouco usado. Mas nós vamos ver na disciplina de redes do ano que vem. O boot via network. Ou inicializar pelo meu HD, SATA PM Master. Então, aqui eu vou escolher qual é o item. Por qual hardware eu quero inicializar a minha máquina. No caso da instalação do sistema, normalmente a gente escolhe aqui o DVD ou uma opção USB, por exemplo, o pendrive. E depois de instalado o sistema operacional, para ficar mais rápido, eu recomendo que você deixe o seu HD. O segundo item aqui eu vou deixar o meu DVD. O terceiro item eu vou desabilitar. E vou se por acaso eu não conseguir nos outros, para tentar nos demais itens. Então está configurada a minha ordem de boot. Nota que eu deixei o HD primeiro porque meu Windows já está instalado. E com isso eu vou ter um boot mais rápido. Vou dar um ESC para sair dessa tela. E agora um ESC para retornar à tela principal. Vou entrar aqui, vou acessar recursos avançados do chipset. E aqui eu tenho um item que é interessante para quem usa placas de vídeo on-board. Aqui que eu posso definir o quanto que a minha placa de vídeo on-board vai pegar emprestado da minha memória RAM, vai roubar, entre aspas, para fazer memória de vídeo. No caso dessa máquina eu posso desabilitar, no caso de eu estou usando uma placa off-board, habilitar apenas 1 MB ou habilitar 8 MB. Tem máquina que vai ter vários valores aí para você escolher. No meu caso aqui eu vou deixar habilitado 8 MB. Vou dar um ESC nessa tela. Periféricos integrados, vamos lá. Aqui eu posso habilitar ou desabilitar alguns periféricos on-board. Por exemplo, desabilitar minha placa de som, é comum isso em empresa. Não, a pessoa fica ouvindo música e tal. Só desabilitar o som aqui que o áudio não vai funcionar. Então aqui eu habilito ou desabilito o áudio. Habilito ou desabilito a porta 1394 on-board. Aqui eu posso habilitar ou desabilitar minha placa de rede. Monitor de hardware. Aqui nessa tela você pode ver a temperatura do sistema, a temperatura do processador. Você pode ver também a velocidade do cooler. E as voltagens da fonte. VCore, a voltagem do núcleo do processador. O 3 volts, o 12 volts, o 5 volts. E checar essas voltagens para conferir. Se você quiser ver uma aula que eu mostro como testar essas voltagens com multímetro na fonte, é só... Nós vamos ter uma aula que nós vamos usar o multímetro, assim, pessoal, para a gente ver essa informação aí. Clicar na imagem que apareceu aí, você vai ser redirecionado para essa videoaula. Aqui eu tenho uma opção de carregar o padrão optimizado, que seria isso. Eu vou voltar a máquina ao padrão de fábrica. Então imagina que eu entrei no setup, mexi alguma coisa, não sei o que eu fiz. Eu tenho duas alternativas. Sair sem salvar, ele vai sair e manter o padrão que estava antes, ou carregar o padrão otimizado, caso eu já tenha salvo essas informações. Se eu realmente fiz as alterações que eu queria, eu quero sair salvando, vou escolher a opção salvar e sair. Então eu tenho três opções. Carregar o padrão. Oi. Nesse caso, não teria como eu salvar uma configuração prévia. Caso eu for alterar depois o hardware e quiser voltar para outra configuração. Então, você vai ter que anotar o que você alterou para você voltar depois e alterar. Não tem versão, sabe? Salvou agora, é como vai ficar agora. Não tem como salvar, depois mudar, entendeu? Tem que anotar o que você alterou e lá depois alterar de novo. Isso nas antigas, nas mais novas, você consegue fazer perfil, entendeu? Você consegue fazer um perfil. Aí você salva como perfil 1, aí funciona. Salvar e sair o que eu fiz, ou sair sem salvar. A última configuração que eu vou fazer aqui é configurar a senha da BIOS.
que consiste no quê? Colocar uma senha para que quando o usuário tente entrar no setup ou inicializar o sistema, ele peça uma senha. Então, vou vir aqui em configuração de senha de BIOS, vou definir uma senha, vou confirmar essa senha, a senha está inserida. Agora, nota que apareceu um item novo, configurar a senha de usuário. A senha de usuário vai permitir que o usuário consiga visualizar o setup, mas não consiga alterar as suas informações. Então, vou configurar uma senha diferente aqui para o meu usuário. Vou salvar isso aí para mostrar o que aconteceu quando eu configurei a senha. Salvar as configurações alteradas aí do setup, ok. A máquina vai ligar. Aí o logo que eu mandei exibir. Tentei entrar no setup, ele pediu para digitar uma senha. Vou digitar a senha errada. Vou digitar a senha errada novamente. Vou digitar a senha errada novamente. E eu não consegui entrar no setup. Vou tentar novamente. E agora vou inserir a senha de usuário. Vou colocar a senha de usuário. Eu entrei no setup, ó, até aí, legal. Só que nota, eu tenho apenas visual, eu não consigo alterar as configurações do setup, pois estou com uma senha de usuário. Muito interessante aí para quem tem uma empresa e não quer que o pessoal fique desconfigurando o setup. Então ele só pode visualizar, mas como é que eu vou mudar as configurações? Eu tenho que entrar com a senha que eu defini primeiro. Então eu vou acessar o setup e definir agora a senha de administrador. E agora eu volto a poder mudar as configurações do setup. Só para mostrar aqui, por exemplo, eu vou desabilitar. Está funcionando normalmente. Eu vou retirar a senha, muito simples o procedimento, é só dar um Enter no item da senha e na nova senha deixar em branco. Então a senha foi retirada, a mesma coisa com a senha da BIOS. É isso aí, eu mostrei para vocês os principais itens do setup da BIOS. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha para a videoaula. É uma videoaula bem básica. Eu espero mostrar em outro. Pessoal, depois, ó, acessem aí o blog, o vídeo o canal do professor Ramos, é muito bom. Ó. Ele mostra bastante coisa. Tem bastante coisa de redes, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Isso é um blog bem legal. Ó, fala sobre SSD, como montar um memória RAM, tem dicas de compras, ó. O que mais? Parte de endereçamento IP, tem bastante coisa de... Ó, como criar um pendrive de boot para poder fazer a configuração. Tem bastante coisa de redes aqui, bastante coisa de interessante, ó. O canal do professor Ramos é bem legal, eu indico para vocês aí. Engraçado que eu estava inscrito, eu acho que é estranho. Vou me inscrever de novo aqui, era para mim estar inscrito nesse canal. Bom, pessoal, agora eu vou tirar o compartilhamento aqui e mostrar o sistema hexadecimal. Deixa eu compartilhar aqui e colocar o PowerPoint agora. Tá aparecendo aí para vocês? Tá sim. Bom, pessoal, o que é o sistema hexadecimal? É um sistema que tem 16, base 16. Então, ele vai do 0 até o 16. Só que, ao invés de contar até o 16, qual que é a convenção? O 0 normal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, o A é o 10, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é o 14 e o F é o 15. Mas o louco, professor, não são 16 posições? Lembra que o 0 é uma posição. Então, vai de 0 a 15, começando... na verdade, é de 0 a 15 para ter 16 posições. Então, a posição 0, ela conta uma posição. Então, olha lá, ó, aqui o dígito, o 10, representa o A. O B, o 11, até o F, que representa 15.
Esse sistema é muito usado em endereçamento de hardware, pessoal. Endereçamento de hardware. Como a placa-mãe endereça as memórias, endereça, todo mundo está conectado nela. É por um endereçamento, e esse endereçamento é hexadecimal. Então, a gente vai ver a conversão de base de hexadecimal para decimal e decimal para hexadecimal. É o mesmíssimo sistema, né? O mesmo sistema. Quando a gente quer ter um número decimal e quer transformar ele em hexadecimal, nós temos que dividir ele por 16. E toda vez que a gente tiver um número hexadecimal e quiser transformar ele em decimal, nós vamos fazer aquele esquema lá que a gente fez no binário, que é multiplicar por 10 no decimal, né? Multiplicar por 10 e no binário multiplicar por 2. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui. Vou aumentar aqui para a gente ver. Então, eu tenho o número em hexadecimal. Lembrando que sempre aqui os números que a gente não vê isso aqui é porque significa que é o decimal, tá bom? Então, eu tenho um número em hexadecimal 2D. Quanto vale o número 2D em decimal? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas duas posições, multiplicar pela base 16. Então, quanto que é o D, pessoal? É A, B, C, D, né? Então, é o 10, 11, 12, 13. Então, o D é 13. Como eu estou como eu estou traduzindo isso aqui para decimal, então eu tenho que colocar o valor do D aqui. O valor do D é 13. A primeira posição sempre no zero, depois a 16 elevado a 0, 16 elevado a 1. O D eu vou multiplicar aqui, vou usar o 13, e o 2 vai vir para cá. Qualquer número elevado a 0 é 1, vezes 13, 13. 16 elevado a 1 é 16, vezes 2, 32, está aqui. Então, 32 daqui, mais 13 daqui, vai ser igual a 45. Então, 2D em hexadecimal é igual a 45 em decimal. Agora, vamos transmitir. Oi. Quando tem o 16 embaixo, é que significa que é hexadecimal, né? Isso, exatamente. E se tiver se não tiver nada, é porque é decimal. E se for o binário a gente vai ter o 2. Só que o binário, quando a gente vê aquele monte de 0 e 1, ali já fica automático para a gente também, né, pessoal? Não é verdade? E tem também os sistemas que já não são usados mais hoje, que é o octal também, pessoal. A base é 8. Entendi, professor. Obrigado. Se fosse octal, vai ter no lugar do 16 aqui uma base 8. Agora, vamos lá. 1C3. São três posições. Então, eu vou pegar lá 0, posição 0, 1 e 2. 16 nas três posições, né? Coloquei os 16 aqui. Aí eu vou pegando os números e vou colocando aqui. 3 vezes 16 elevado a 0. Agora, 16 elevado a 1 vezes 12. Por que 12, pessoal? O A é o 10. A, B, C. 10, 11, 12. Então, o C é 12. E o número 1 repete aqui. Então, quanto que vai dar isso aqui, pessoal? 16 elevado ao quadrado, 256. Vezes 1, 256. 16 vezes 12, 192. E 3 vezes 1, porque 16 elevado a 0 é 1, é 3. Então, vai ser, o total vai dar 451 em decimal. O número hexadecimal. O valor hexadecimal, pessoal, não vou falar o número porque vai aparecer as letras aqui, né? Mas o valor de 1C3 em decimal vai ser 451. E como que eu vou fazer para transformar 451 em hexadecimal? Eu vou pegar esse 451 e vou dividir ele por 16, igual eu fiz quando eu fui transformar de decimal para binário. É o mesmo, pessoal, é a mesma mecânica. Todos os sistemas usam o mesmo método. Colocar cada posição vezes o número da base. Então, aqui, se fosse, por exemplo, vamos supor, aqui tem o C, né? Então, não seria legal ainda para a gente fazer a tradução para binário, mas dá para fazer. Então, se for binário,
eu vou multiplicar pela base 2, se for decimal pela base 10 e se for hexadecimal pela base 16. Então, a gente vai fazer a divisão sucessivas e a gente vai ter a divisão. O que vai ser que vai dar na divisão, pessoal? Olha só, fazendo aqui para vocês de cabeça. Se eu dividir 451, como eu já sei que o valor de 451 é 1C3, se eu dividir isso aqui por 16 várias vezes, qual o valor que vai dar no resto, pessoal? Olha só, o valor que vai dar no resto vai ser isso, ó. No primeiro deve sobrar 1. Não, no primeiro deve sobrar 3, no segundo C, no terceiro 1, porque é de baixo para cima, lembra? Eu pego o número dos restos de baixo para cima. Então, se eu dividir 451 várias vezes por 16, eu vou ter o resultado dos restos da divisão 1C3. Aí, então, que é basicamente isso aqui, ó. Então, eu tenho um número 1000 e eu quero transformar para hexadecimal. 1000 dividido por 16 vai dar 62, vai sobrar 8. Aí eu vou dividir o 62 por 16. Vai dar 3, vai sobrar 14 aqui. Aí eu vou dividir o 3 por 16, não vai dar nada, porque não dá para dividir, e vai sobrar 3 aqui. Então, o número ficou 3, 14, 8. Se o A é 10, B é 11, C vamos lá. O A é 10, B é 11, C é 12, o D é 13, o E é 14. Então, quando eu for traduzir isso aqui para o número, eu sei que o hexadecimal não usa o 14, né? Ele vai usar a letra E. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 e 8, que está aqui, ó, 3 e 8. E aqui está a divisão, ó. A única coisa aqui, pessoal, o que eu chamo atenção é não fazer a divisão errada, porque às vezes a gente vai fazer a divisão aqui e acaba dividindo errado. Agora, pessoal, olha só. Como eu não consegui fazer aqui na câmera, manualmente aqui, o exercício, eu separei aqui para gente, aqui também, um vídeo bem curtinho fazendo a divisão para a gente ver acontecendo. E na próxima aula a gente vai testar aqui, somente eu fazendo aqui para nós, quer ver? Então, quando eu falo para vocês, ó, que é interessante, o YouTube, que a gente consegue efetivamente ver bastante coisa lá, ó. Deixa eu abrir aqui, colocar aqui para nós, janela, ligar o som, cadê? Aqui. Professor, a Stephanie falou que o Samuel vai ter que sair porque ele vai no médico. Tá tudo bem. Essa hora já contou presença lá para ele. Pode falar que não tem problema não. Tranquilo. Olá, pessoal. Hexadecimal para decimal, ó. 6 minutinhos aqui para a gente ver. Depois, em seguida, a gente vai ver também o decimal para hexadecimal, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, mas a gente vê aqui acontecendo só para ficar mais dinâmico um pouco, não ficar maçante. Vamos lá. Quiser interromper, é só falar aí, pessoal. E na hora que tiver o anúncio aqui, eu pulo aqui, tá bom? Vou aqui, como esse vídeo é bom, honestamente, vou clicar um gostei. Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar para vocês uma videoaula ensinando como converter um número hexadecimal para decimal, ok? Um número que está na base 16 para um número na base 10. Beleza? Vamos lá então? O número hexadecimal é todo número que está escrito na base 16. Então, a gente vai começar a converter o número 1 a 16, ou seja, o número 1A na base hexadecimal, para uma base 10, que é uma base do sistema de numeração decimal, ok? Para a gente fazer isso, a gente vai usar a mesma tática das duas videoaulas anteriores, que é fazer a criação de uma tabela que vai auxiliar muito a gente nessa conversão, ok? Muito fácil, muito simples e muito intuitivo. Então, vamos lá que vocês vão ver como é fácil fazer essa conversão. Primeiro, vamos lá. O número que a gente quer converter é 1A na base 16.
Esse número, essa conversão vai ter que dar 26 na base 10. Ok? Repito, 26 na base 10 e 1A na base 16 tem o mesmo valor. Só que a única diferença entre eles é que estão representados em sistemas de numeração diferentes. Ok? Então vamos lá. Primeira coluna, 16, porque é hexadecimal, elevado a 0, que é a primeira coluna. 16 elevado a 1, 16 elevado a 2, 16 elevado a 3. Se eu tivesse que converter um número hexadecimal que tivesse 6 algarismos, eu teria que criar 6 colunas iguais a essa. Logo, começaria com 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Essa tabela estaria incompleta, mas para somente 2 algarismos, dá e sobra. Então, como que a gente faz essa conversão? Primeiro, vamos fazer o valor de cada coluna aqui, ó, a exponenciação desses números. 16 elevado a 0 é 1. 16 elevado a 1, 16. 16 ao quadrado, 256. 16 elevado ao cubo, 4.096. Número hexadecimal a ser convertido, 1A. Ah, mas esses números aqui estão errados, então, Rodolfo. Não, por quê? Porque 0 à esquerda não tem valor nenhum, certo? Não tem utilização. Então, como essas duas colunas aqui eu não tenho algarismos em hexadecimal, eu coloco 0 só para completar. Ok? Realizando a multiplicação do número hexadecimal pelo valor de cada coluna, respectivamente. A, que é o número 10, equivalente em hexadecimal, vezes 1, 10. 1 vezes 16, 16. 0, 256, 0. 0, 4.096, 0. Somando esses dois números aqui, 16 mais 10, 26. Então, a conversão do número 1A, base 16, é a mesma coisa que 26 em decimal. Ok, gente? Pessoal, consigo fazer aqui da seguinte forma, quer ver? Tem um jeito de eu fazer isso aqui para vocês. Vamos fazer essa conversão aqui, ó, 1A16. Só porque esse rapaz, ele mostra diferente ali o sistema da... Ele mostra o sistema diferente do que eu faço, né? Mas quer ver? Eu tenho um jeito aqui que eu vou fazer aqui, bem pré-histórico, mas dá para fazer. Vou mostrar para vocês aqui. Vou usar o Paint e fazer na mão. Quer ver? Sistema bem grosseiro, mas dá para fazer. Vocês estão vendo a tela do meu Paint aí, não tá? Estão vendo? Sim. Estamos vendo. Sim. Então, o que ele quis converter? 1A16, certo? Beleza? Não foi isso? Certo. Então, como que ele fez lá? Ele colocou um sistema numa coluna cabulosa lá. Só que a gente vai fazer o como? Seria A vezes 16 elevado a 0, mais aqui a segunda posição 16, vezes 1, que é da primeira posição aqui. Nossa, ficou até louca essa aula, hein? Fala a verdade. Então, quanto que é o valor do A, pessoal? O A não era 10? 10 vezes, qualquer número elevado a 0 é 1. Ó, só a letra que tá sinistrona, né? Olha lá. E agora nós vamos ter 1 vezes 16, 16. Então, 16 mais 10, 26. Na base 10. Agora, se a gente fosse fazer o contrário, vai ser 26 dividido por 16. Não vai dar... Não, vai dar 1, certo, pessoal? Aqui vai dar 1 vezes 16. Para 26 vai sobrar 10. Certo? Aí eu vou fazer... dividir 1 por 16. Vai dar 0, porque não vai dar para dividir. E vai sobrar 1. Então, qual que é o número? Lembrando que é sempre de baixo para cima. O número vai ser 1A na base 16. Deu para ver, pessoal? Sim, professor. Deu. Sim. Como é que cabulosão, hein? Cabuloseira total. Mas pelo menos dá para a gente fazer uma práticazinha hoje. Eu queria tanto fazer a prática, queria fazer tanto na caneta aqui, mas eu achei que ia ser fácil fazer no celular aqui, mas
De qualquer forma. Ô, professor, empilha uns livros e tal, coloca alto, assim, com os livros. Como é que é? Pega uns livros, assim, empilha os livros, deixa lá apoiado no livro. Isso aí, uma boa, para ficar com aquela aula de tipo de professor Pardal, né? Vou salvar aqui, já, beleza. Bom, então nós vimos já, pessoal, indo e voltando, né? Agora eu vou colocar o outro ao contrário aqui para a gente ver. Não vamos nem ver tudo aqui, só o começo. Não tá aí no áudio, não, tá? Não. Vou ter que voltar lá, peraí. Agora eu descompartilho, compartilho de novo. Habilito o áudio. E aqui vai. Agora vai. Decimal. Decimal representado pelo número 1, 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Hexadecimal representado pelo número 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. A letra A, a B, a C, a D, a E e a F. Eu quero que vocês prestem atenção que quando eu vou, para mim encontrar um decimal para hexadecimal, para mim conseguir converter um número que está em decimal para hexadecimal, eu vou ter que dividir ele por 16. Qualquer número que está em decimal, eu vou ter que dividir por 16. E quando a divisão, o resto for, por exemplo, for 10, em vez de eu colocar 10 na transformação, eu vou colocar a letra A. Eu estou explicando isso antes, mas vou mostrar agora como que vai ser. Eu vou pegar o número 9.123 em decimal e vou converter para hexadecimal. Como eu falei anteriormente, eu vou ter que dividir ele por 16, 9.123 dividido por 16. Na primeira divisão aqui eu encontrei o 570. 9.123 dividido por 16 é 570. 570 vezes 16 deu 9.120. Aí para 9.123 faltou 3, que foi o resto. Presta atenção no resto aí, fica atento. Que o resto vai ajudar no final da divisão, para a gente poder encontrar o número hexadecimal. Agora eu vou pegar o número 570 e vou dividir novamente por 16. Onde eu dividi 570 dividido por 16, que deu 35. E o resto foi 10. O resto foi 10 porque 16 vezes 35, 16 vezes 35 deu 560. E era para dar 570. Não tem como dar 570. E sobrou 10. Foi o resto. Nesse caso, esse número 10 vai ser representado pela letra A. Igual eu vou mostrar no final da divisão para vocês. Agora eu vou pegar o número 35 e vou dividir por 16. 35 dividido por 16 deu 2. Porque 16 vezes 2 é 32. Aí para 35 faltou 3. Então o resto foi 3. Agora não tem como mais eu dividir o número 2, que é o resultado. Sempre eu estava dividindo o resultado do primeiro número que eu estava tentando converter de decimal para hexadecimal até agora. Então não tem como converter mais, dividir, né, no caso. Não tem como eu dividir mais. Então eu vou mostrar o que eu fiz até agora. Primeiro eu dividi 9.123 por 16, que deu 570 e o resto foi 3. Depois eu dividi o resultado dessa conta, 570, dividi por 16 novamente, que deu 35 e o resto foi 10. Depois eu dividi 35 por 16, que o resto foi 3, o resultado foi 2. Aí não dividi mais porque não tem como. Aí eu já encontrei o resultado aqui em hexadecimal. Só que eu quero que vocês prestem atenção que eu estou pegando todo o resto da divisão, mais o último resultado. Na verdade, o último resultado, primeiro eu pego, depois todo o resto, da direita para a esquerda. Esse número 2 que está em vermelho, depois o número 3, depois o número 10, depois o número 3. Eu peguei os 3 restos e o último resultado, da direita para a esquerda. Vocês podem prestar atenção que eu peguei o número 2, o resultado embaixo está 2, depois 3, depois a letra A. Porque lá o resto sobrou 10. Em hexadecimal não tem o número 10, é a letra A. Quando tiver o resto 10, a letra A. E o último é o 3. Então o resultado de 9.123 de decimal para hexadecimal
esse número aí, 23A3 em hexadecimal. Galera, se gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima, galera. Tchau. É isso, pessoal. Ó, não é difícil, estão vendo? O que que é o segredo aqui? O segredo é a gente praticar. Então, o que que ele fez lá? Ele fez 9.123 dividido por 16. Aí deu 570 e sobrou 3. Aí depois ele fez 570 dividiu por 16, que deu 35 e sobrou 10. Depois ele dividiu 35 por 16, deu 2, sobrou 3. Aí ele, como não dá para dividir mais, aqui eu costumo fazer aqui até o final, ó. Como 2 não dá para dividir, então significa que fica 0 para cada um e sobra 2. Então, aí você tem um número 2, 3, o 10 vale A, né? 10 vale A. 2, 3A, 3. Agora, o que que eu vou fazer? Como que eu tenho esse número aqui, esse valor em hexadecimal, e eu quero saber em decimal. O que que eu vou ter que fazer? Multiplicar cada posição dessa daqui por 16. Começando 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 ao quadrado e... Opa! E 16 à terceira. Então, lembrando que... O que que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu tenho aqui, no caso... aqui vai ser ao quadrado, né? Espera aí. Ficou um lapisinho, agora ficou ruim aqui o texto. Então, aí, lembra que o cara do outro vídeo fez a coluna? Porque também pode ser esse sistema aqui. Então, eu multiplico 3 vezes 16 elevado a 0. Aqui vai ser 10 vezes 16, né? 10 vezes 16, porque o A vale 10. E aqui, então, quando eu somo... E aí eu vou somar isso, né? Vou somar. Então, eu vou ter daí... Que número que vai dar aqui, pessoal, quando eu fizer essa conta? 9.123. Que tal o número agora? Ficou magrelinha aí. Certo, pessoal? Agora, qual que é o segredo do sucesso nesse caso aí, pessoal? É repetição, entendeu? É fazer bastante vezes esse exercício. E é importante fazer porque depois, quando vocês forem trabalhar na parte de hardware, mais no nível lá na frente, a gente vai ter operações com endereçamento de memória, operações com... Quando a gente, por exemplo, conecta a placa, qualquer placa que a gente conecta na BIOS, lá na placa-mãe, vai ser o gerenciamento da placa-mãe usando o hexadecimal, porque são muitos endereços, então tem que ser um número com casas maiores do que 10 posições só do decimal. Tem que ser um número mais robusto, né? Tá certo? Pessoal, fiz uma aula mais interativa hoje, com alguns vídeos, né? Outras aulas nós vamos fazer com interação de vídeos, até meu mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado. Terminamos aí, faltando 5 minutos ainda. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário aí, fica à disposição. Vocês viram que eu pus o exercício lá, né? Facinho, tá, pessoal? Facinho. Só para mim atribuir a nota para vocês. A gente viu, professor. Certo. Quero saber quem vai participar da mentoria amanhã, pessoal. Vou mandar o vídeo, o link da primeira aula lá para vocês verem lá como é que ficou da primeira semana. Foi bem legal, foi bem divertido. Se vocês não tiverem compromisso amanhã, às 19 horas, puderem comparecer lá na mentoria, depois eu vou mandar o link para vocês pelo e-mail lá do Swap. Quem puder participar lá, não é obrigatório, obviamente que não é obrigatório, né? Quem quiser participar lá, ir lá e ficar um pouquinho só, ver se é legal e tal. Mas tá bem divertido, bem dinâmico, hein? Tem uns exercícios legais para quarta-feira agora, umas coisas bem legais.
Bom, pessoal. Eu acho que amanhã eu vou poder ir. Ah, eu que vou legal. estar na casa do meu irmão, mas eu também não sei. Sei, que legal. Mas eu vou tentar ir, professor. Legal, espero Eu vocês lá também vou amanhã. tentar ir amanhã, professor. Beleza. Pessoal, Na semana que vem eu tava meio ocupada por causa dessa tarefa. Na semana passada, quer dizer. entendi. Tudo bem, tranquilo. Depois nós vamos ter outros trabalhos desse tipo aí. Pessoal, por hoje nosso conteúdo era esse mesmo. No começo, não se preocupem, é bem suave, porque a gente não pode deixar de aprender esse conteúdo aí, porque depois nós vamos trabalhar com isso aí também em eletrônica básica, lá, quando a gente for fazer as operações de ligado, desligado, de posições e valores. Então a gente vai trabalhar lá, ora com binário, ora com hexadecimal. Então, esse conceito aqui tem que estar muito bom na nossa cabeça, senão a gente não entende mais as matérias depois do segundo bimestre para frente. E no segundo bimestre, nós vamos acelerar um pouco mais, e aí, com bastante conteúdo, vão ter algumas matérias que vocês vão ter uns vídeos antes, que são vídeos meus mesmo, e vão estar no Moodle lá antes da aula, que vocês vão assistir o vídeo, aí a gente vai ter o conteúdo e depois fazer exercício em cima, tá bom? Fique tranquilo que essa disciplina, ela começa suave mesmo, depois ela levanta voo, e chega no final do ano bem complexa, que ela já chega casando com um sistema operacional que vocês vão ver em seguida. Então, muita coisa que de sistema operacional já entra aqui no final do ano, e vocês vão depois gostar bastante, e no segundo ano tem redes também, no final do segundo ano entra a segurança da informação, junto com redes. Então, realmente esse curso é bem legal. Bom, quero dar boa tarde aí a todos, dizer que agora quem quiser sair está livre agora à vontade, e vejo vocês na quarta-feira lá na mentoria, quem puder ir, vou ficar muito feliz. E quem quiser sair está livre já, pessoal. E quem tiver alguma dúvida, estou aberto aí para comentários. Obrigada pela aula, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Professor. Boa tarde. Tchau, professor.